gente, muito boa tarde. Está no ar o Melhor para você desta sexta-feira, dia 18 de abril. Para os católicos, um dia de reflexão e memória pela crucificação de Jesus. E no programa de hoje você vai conhecer a história de uma mulher que por 36 anos viveu na religião protestante e se converteu ao catolicismo. Quando eu me deparei com o entendimento do matrimônio enquanto sacramento, dentro de uma visão católica, isso me despertou a atenção para os outros dogmas católicos. Então, foi a partir desse entendimento, do sacramento enquanto matrimônio, que eu comecei a estudar os outros sacramentos da Igreja. O período de Páscoa é de muito trabalho na área da confeitaria, né? E muitas vezes quem trabalha no segmento tem como inspiração pessoas próximas que escolheram adoçar a vida das pessoas com muita técnica e estudo. Já já você conhece, né, a história de um confeiteiro que se inspirou na irmã e que hoje vai ter aí um domingo de muito trabalho. Na verdade, né, já passou o mês todo e olha que bonito, né? Já já você conhece essa história. Sexta-feira não pode faltar música e eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio a Viviane Araújo. Ela vai contar um pouco, né, da trajetória musical gospel dela, também da religião dela, né? A gente vai bater um papo bem bacana e ela tem músicas lindíssimas. Também tem dicas de mesa posta para você caprichar no seu domingo de Páscoa, desde o café da manhã até o almoço, tá? Dani Gaião chega já por aqui com as ideias. Então fica com a gente que o melhor para você está só começando. E como eu falei, né, a Sexta-feira Santa é um dia muito simbólico para os católicos, pois relembra a crucificação de Jesus. E você já parou para pensar o que nos faz escolher uma religião? Você vai conhecer agora a Daísa, que, por exemplo, por 36 anos viveu dentro da religião protestante, mas há 2 se converteu ao catolicismo. O que a fez tomar esta decisão? O que mudou na vida dela desde então? O repórter Wesley Martins conta essa história pra gente. Quem vê Isa rezando o terço não imagina que ela passou 36 anos na igreja protestante. A empreendedora se converteu ao catolicismo há 2. Uma decisão que foi ganhando forças aos poucos. Quando eu me deparei com o entendimento do matrimônio enquanto sacramento, dentro de uma visão católica, isso me despertou a atenção para os outros dogmas católicos. Então, foi a partir desse entendimento, do sacramento enquanto matrimônio, que eu comecei a estudar os outros sacramentos da Igreja. De maneira inicial, eu não tinha pretensão nenhuma de me tornar católica, ao contrário, eu diria que jamais eu seria católica, era o que eu falava. Mas eu fui encontrando sentido, verdades, era algo que a minha razão estava conseguindo alcançar. Poxa, a Igreja Católica está certa nisso aqui. Eu comecei a concordar e vivenciar o meu processo de conversão. Foi a partir daí que ela passou a estudar diariamente os assuntos relacionados à religião católica, incluindo temas que eram mais questionados por ela. O ponto alto e mais específico para a decisão foi a Eucaristia, instituída na última ceia de Jesus Cristo com os discípulos. Eu comecei a estudar principalmente os pontos que eu contestava. Então, eu comecei e fui avançando. Se eu puder enumerar assim, o ponto principal é justamente o que a gente celebra agora nesse tríduo pascal, né, na Sexta-feira Santa, que foi a Eucaristia, o entendimento que quando Jesus falou, isto é o meu corpo, não se tratava de uma metáfora, mas de uma realidade. Então, naquele momento, assim, ele se tornou irresistível para mim. E eu não pude dizer não. Foi no momento que eu disse, agora eu serei católica. Catequese, primeira comunhão, crisma. Isa, de fato, mergulhou nas doutrinas e fez questão de participar de cada fase. Inclusive, realizou o sonho de casar no religioso. Isso porque era casada apenas no civil. Interessante, porque a minha conversão começou com o sacramento do matrimônio e foi o último sacramento, digamos assim, que eu recebi, né? Eu fiz a primeira Eucaristia, o crisma, e em agosto do ano passado recebi o sacramento do matrimônio. Nós já éramos casados no civil há 10 anos, mas agora também no religioso, né, entendendo a indissolubilidade desse matrimônio e todos os aspectos que estão a eles relacionados.
De acordo com o mapa das religiões realizado pela Fundação Getúlio Vargas, na Paraíba, as religiões que predominam são as evangélicas e católica. Dos mais de 4 milhões de habitantes no estado, 3 milhões seguem as doutrinas da Igreja do Papa Francisco. Hoje nós temos um estado onde o mundo evangélico cresceu muito, não é uma igreja só, são muitas igrejas, mas representa hoje uma presença muito maior. Já tivemos épocas em que a Paraíba era totalmente católica, evidentemente, com o advento da República e da laicidade. Isso foi mudando, hoje ainda é um percentual majoritário, mas na capital, por exemplo, se vê uma presença evangélica muito forte, que ainda não está em estatística definitiva, mas já se nota no cotidiano, no dia a dia e até na política. Ainda de acordo com esse especialista em ciências e histórias das religiões, a principal característica para que uma pessoa se identifique com determinada religião é o local do nascimento e o período histórico. Nós somos muito mais determinados pela história do que imaginamos, mas é óbvio que a escolha pessoal faz parte disso. Então, por exemplo, num país como o nosso, a diversidade religiosa é muito importante porque a quantidade de religiões no país é imensa. E algumas dessas religiões são muito significativas em termos democráticos e em termos demográficos também. Então, o que nós temos hoje é a escolha pessoal tomando conta da escolha tradicional, cultural, que vinha até muito pouco tempo atrás. É um momento de mudança no campo religioso. Isa se emociona ao falar da realização pessoal e espiritual que encontrou nas doutrinas católicas. A comunhão, para mim, é o encontro dos encontros, sem a qual, assim, para mim, ele dá todo sentido para a minha vida. É a eternidade tocando a minha realidade, sabe? Outro dia eu estava na missa e quando chegou na oração eucarística, que eu olhei ali e eu fiz, meu Deus, a mesma presença que estava com os apóstolos na última ceia é a que está aqui agora, uma presença real. Então eu diria que é o encontro dos encontros, é uma presença que transforma e que me dá vontade de ser temperada por essa presença. Eu uso muito esse termo, temperada, igual uma carne. A gente coloca os temperos e ela vai absorvendo o sabor, né? Então, eu diria que a presença de Jesus, ela nos tempera com virtudes, né? E com coisas sobrenaturais. No dia de hoje, eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Você é amado, é amada a despeito de qualquer pecado, que não existe pecado que Deus não possa perdoar, porque a morte dele é o que nos traz a vida, não só essa vida terrena, mas sobretudo a vida eterna. Então, que cada pessoa consiga refletir, independentemente da religião, do amor, né? Reflita sobre o amor, porque o amor é uma pessoa, Jesus Cristo. Muito legal, né, a fala de Isa. Também eu acho que uma parte que ela fala é com relação aos pecados. Muitas vezes a gente se distancia da igreja, independente da religião, porque a gente se sente indigno, né? E tem uma passagem na Bíblia, que é a do filho pródigo, que exatamente deixa bem claro isso, que Deus, que Jesus está sempre pronto para nos receber de volta, né? Então, se você tem sua religião, está afastado, porque acha que está sujo pelo pecado, volte, que Ele vai te receber da mesma forma. E eu acho que quando a gente está perto dEle, a gente vai se encaixando ali, né, naquela conversão que acontece todos os dias. Independente da religião, a nossa conversão é diária, com os erros, com os acertos. Então Ele nos fez para viver o amor, né, que Ele tem todos os dias por nós, e tamanha misericórdia. Falando sobre religião, Viviane tem uma relação muito bonita com a dela. Desde os 9 anos, viu na música uma forma de louvar e agradecer a Deus, né, Vivi? Bem-vinda! Você está bem? Tudo bem. Ai, que alegria te receber aqui. Como é o nome do nosso amigo do violão? Adson. Oi, Adson, seja bem-vindo, tudo bom? Muito obrigado. Vivi, me conta um pouquinho, né, da sua história. Você cresceu numa família protestante, fez parte da Igreja Batista, hoje é da Assembleia. Me fala um pouquinho sobre o papel da religião na sua vida e também dessa sua trajetória musical que começou muito cedo, né? É isso aí. A religião na minha vida é muito importante, né?
Quando eu tinha 9 anos de idade, eu sofria muito de uma enfermidade. Tinha crise asmática. E foi esse momento que a gente se apegou mais a Deus. Nesse tempo, meus pais eram novos convertidos. Mas aí, graças a Deus, usaram a fé em Deus e eu estou curada, graças a Deus, até hoje. Não sofro mais desse mal. Ó, que bênção. E Deus me deu fôlego para louvar e exaltar o nome dele. Verdade. Inclusive, né, eu conversando com Vivi antes, ela dizendo que um pastor entregou a ela um CD de Cassiane. Sim. Cassiane, que é uma das grandes referências da música gospel. Então, você começou ali muito bem assessorada, tendo como referência Cassiane. Como foi, assim, sua primeira inspiração quando você ouviu que a voz de Cassiane é uma voz firme, uma voz potente, né? Quando você ouviu aquela voz, aqueles louvores, o que você lembra, assim, que passava na sua cabeça? Eu lembro ali que eu já começava a sentir a presença de Deus. Então, percebi o chamado dele sobre minha vida. E o pastor começou a me incentivar, me dava a oportunidade. E assim foi. E até hoje eu estou louvando o nome do Senhor. Ó, e o bacana da história de Viviane é que ela é enfermeira, né? Terceira tenente, não é isso? Sargento, pelo amor de Deus, não é RA. Ela, pelo amor de Deus, não me complique, não. É porque eu toda vez me confundo, perdão, viu, amigos? Mas você, por um tempo, para se dedicar, digamos, aos estudos, né, a sua formação profissional, a música foi ficando um pouquinho de lado, mas sempre teve esse chamado forte no seu coração, né? Sempre teve. Eu sempre fui assim uma pessoa que atendia os convites, já cantei em bandas, cantei em casamentos, onde me chamava para louvar o nome do Senhor, eu estava ali presente. Mas aí chegou um tempo que eu não desisti, né? Mas tive que parar para estudar e agora estou voltando com tudo em nome de Jesus e não vou mais parar. Ai, nada! Ó, Vivi tá cheia de clipes, está com uma produção muito linda. E eu queria que você começasse por uma música que quando eu ouvi eu fiquei encantada, que o nome dela é Passa Lá em Casa, não é isso? E aí você fez, vamos colocar aqui um trechinho, né, exatamente do clipe. Me fala um pouquinho como é que foi essa gravação, qual foi o local, né, e também um pouquinho dessa música. Essa gravação para mim foi um desafio, né? Deixar aqui João Pessoa um pouquinho e sair para São Paulo, não é todos que Sim. fazem isso. Mas como eu amo louvar, eu não pensei duas vezes. Eu fui e essa música tocou muito ao meu coração, né? Não sei se você está na sua casa precisando de uma cura ou o que seja. Acredite que Deus é o Deus da cura. Aleluia. Amém. Então vamos com essa música? Já, Vivi vai cantar outras músicas, ela é também compositora, então hoje ela é nossa convidada, né, para essa sexta-feira tão especial aqui no Melhor para Você, Viviane Araújo. Senhor, não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não
perca tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida. Ele te diz, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Convide o Senhor. Pode fazer morada. Mora em minha casa. Que lindo, minha gente. Olha, Viviane vai continuar aqui com a gente. Já já ela canta mais louvores, né? Para essa sexta-feira, que se você, como ela disse, né, a gente não sabe o que você está passando, mas quem sabe, né? Tem uma mensagem especial para você, tá? Agora eu quero falar para você que está aí com problemas com as parcelas do seu veículo, que inclusive já chegou até a receber a ameaça de busca e apreensão. Aquela, olha, uma agonia na vida, né? Eita, Desirê, eu tô devendo, tá achando que é só o carro? É empréstimo, cartão de crédito, cheque especial. Deixa eu te ajudar, porque a Infinity Consumidor reduz em até 80% o valor das suas dívidas, sabia? E não é de agora não, faz isso há muito tempo, porque é a única empresa que tem mais de 40 anos no mercado. Então é sua oportunidade, né, para dar um basta nas ligações de cobrança, na ameaça de busca e apreensão. Você pode entrar em contato com a Infinity pelos números que estão aí na sua tela, 4004-2821. Tem também o 991015874 e aí você fala com um dos atendentes, tá? Por essa consultoria você não vai pagar nada, inclusive pode ir presencialmente de segunda a sexta-feira, sempre das 8 da manhã às 6 da noite e também aos sábados das 8 da manhã a 1 hora da tarde, tá? A Infinity fica no Centro Empresarial Epitácio Pessoa, aqui no bairro dos Estados, bem fácil de encontrar. Desde eu não quero nem sair de casa, não tem problema não, acesse o site infiniteconsumidor.com.br e siga também o Instagram, que é o @infiniteconsumidor. E lembrando que cliente Infinity Consumidor tem vários benefícios. Quais? Acesso a descontos em grandes marcas, em farmácias, aplicativos de delivery e muito mais. E além de diversos diferenciais que só a Infinity oferece. Infinity Consumidor, há mais de 40 anos, reduzindo dívidas. Agora, minha gente, é o seguinte, a Páscoa, sem dúvidas, é um dos melhores períodos, né, para quem trabalha com doces. A época que tem como carro-chefe o chocolate e se transforma em uma grande oportunidade de renda na confeitaria. E você vai conhecer agora a história do Anderson, que há 5 anos, inspirado na irmã, decidiu trabalhar nesse segmento. Mas, apesar de viver nesse meio açucarado, a rotina dele não é tão doce assim. Sabe por quê? Ele precisa conciliar o trabalho na cozinha com a profissão de operador de caixa. Anderson é daquelas pessoas que sempre faz questão de dar o melhor em tudo que faz. E na confeitaria não é diferente. Ele começou a se interessar na área em 2015, enquanto assistia a um reality com confeiteiros. Mas foi em 2020 que ele decidiu investir. Comprou todos os materiais necessários e começou a receber as encomendas. As dificuldades foram muitas porque eu não tinha conhecimento de nada, não sabia de nada. Então, eu tive que esperar um bom tempo para mim poder começar. Até que na pandemia eu decidi, com o dinheiro que eu tinha juntado, eu consegui começar no início. Mas naquele tempo estavam em crise, né, em lockdown, então assim foi um pouco difícil. Então eu comecei com meus doces de pote, sobremesas, essas coisas assim. E depois fiquei ainda 3 meses com o meu negócio funcionando, mas eu tive que fechar por conta da pandemia, que estava
impossível de prosseguir por conta dos preços, essas coisas assim. Uma das pessoas responsáveis para dar esse empurrãozinho foi a irmã mais velha, Daniele, também confeiteira. Ela fez questão de ensinar a Anderson cada processo para se tornar um bom profissional. Ela foi a principal pessoa de apoio. De quando eu não me sentia confiante, ela vai dar certo, você vai conseguir, a gente está aqui para lhe ajudar. Então, assim, tudo que eu sei hoje foi graças a ela. Ela me ensinou tudo, antes dela ir, né? Ela fez, olha, eu vou embora, mas eu quero deixar isso com você. Hoje, o nosso diferencial é os nossos recheios, que, assim, a gente buscou tirar o tanto doce dele. Então, a gente trabalha com um recheio menos doce, onde o cliente, ele come e ele consegue comer ainda mais, porque, assim, ele não fica enjoado desse recheio. Hoje, aos 24 anos, Anderson se vira como pode. Isso porque, além da confeitaria, ele também trabalha como operador de caixa em uma rede de supermercados da capital. E os desafios são inúmeros para dar conta de tudo. A agenda é bem puxada, assim, a gente tenta conciliar o máximo, porque o horário é muito corrido. Então, assim, a gente já tem que deixar coisas prontas antecipadamente para não atrapalhar muito no tempo. Para quando o cliente pedir, a gente já ter a metade do produto adiantado já para ele. Então, assim, é bem corrido. E claro que nessa sexta-feira especial, né, que antecede aí o domingo de Páscoa, a gente não poderia deixar de mostrar para vocês uma dessas opções que o Anderson faz. Ele tem a confeitaria que ainda funciona aqui na casa dele por enquanto, mas ainda é tudo feito com muito amor. Anderson, várias opções temos aqui: brigadeiro, dois amores, maracujá, mas hoje a gente vem com a outra opção também, que é um dos mais pedidos aqui, né? Isso. Esse aqui é um dos mais pedidos, que é ninho com brownie e morango. É um dos mais pedidos, que foi campeão de vendas no ano passado. Então vamos embora aí mostrar como é que faz essa montagem. Vamos começar? Vamos lá. Tudo recheio, brownie é você que faz. Nada é comprado já pronto não, né? Isso, tudo sou eu que faço, tudo é artesanal. Começa então aí com essa camada generosa de recheio. Sem pena. Geralmente você sempre já tem os sabores fixos, ou o pessoal, eu queria um ovo com isso e com isso. Aí você, dependendo de como é o pedido, você consegue fazer? Isso, a gente tem os nossos sabores fixos, mas se o sabor que o cliente pedir for acessível, né? A gente também faz, a gente dá essa opção também para ele. E os ovos, eles variam de quanto até quanto? Nossos ovos, eles estão no preço de R$45 e o mais elevado é o de R$105, que é a linha Premium. Que é o mais bem elaborado, né? É o mais elaborado, inclusive é um desses. Nesse período de Páscoa, a gente sabe que a movimentação fica maior, né? Os pedidos chegam, mas você trabalha na confeitaria o ano inteiro, né, Anderson? Isso, a gente trabalha na confeitaria o ano inteiro, tanto com bolos, tanto com delivery também de bolos vulcões, sobremesas. A gente trabalha com todo tipo de sobremesa. As redes sociais do Anderson já vai ficar aparecendo aqui embaixo para você. Se não der tempo agora na Páscoa, que eu acredito que nós já está praticamente tudo fechado, mas é uma opção aí para você fazer em outras datas comemorativas, até mesmo para presentear alguém, vale a pena, né? Isso, vale muito a pena, pessoal. Então, assim, vocês não sabem o que estão perdendo aqui. Então, vem, faz tua encomenda, porque eu garanto que você não vai se arrepender. Já finalizamos aqui? Já. Pronto. Agora eu vou ter a difícil missão, Desirê e telespectadores, de experimentar. Enquanto vocês estão aí, nesse momento pós-almoço, eu sei, eu tenho essa sobremesa aqui especial. Já vou levar o meu para casa também. Anderson, aprovadíssimo. Como você falou, realmente não fica aquela coisa enjoativa, dá para todo mundo comer assim, sem se preocupar que tá doce demais. Isso, exatamente. A gente garante que ele não vai ficar tão doce. Vai ficar um doce que você consegue comer ele por inteiro, se você quiser. Peçam, vale a pena. Esse é o tipo de reportagem que o Wesley adora, né? Que é que tem comida. A gente só perdoa ele porque ele realmente trouxe
trouxe as delícias que o Anderson fez. Inclusive, deixa eu te convidar, né, a seguir lá o Anderson. Como o Wesley falou, não sei se ele ainda tem agenda para esta Páscoa, mas aí ele também produz outros tipos, né, de doces para você poder encomendar ao longo de todo o ano. E vamos lá dar uma moral pro Anderson, né? andersonsouza.doceria. Ele que ainda tem que se dividir aí com a rotina de operador de caixa, também com essa rotina de confeiteiro, mas a gente torce que ele consiga, né, viver somente da confeitaria, que a gente sabe que é o que o faz tão feliz, né? Anderson, obrigada, viu, por compartilhar aí um pouquinho da sua rotina, do seu amor pela confeitaria com a gente, e nós desejamos muito sucesso para a sua carreira, tá? Um cheiro grande. Agora, o domingo de Páscoa geralmente é celebrado em família, com mesa farta, almoço animado. E que tal preparar a mesa para receber os convidados? Eu convidei ela, Dani Gaião, que entende tudo sobre o assunto, e ela vai nos ensinar 2 propostas de mesa. E a gente vai começar pelo café da manhã, né, Dani? Bem-vinda! Obrigada, Deus. Você vai bem? Graças a Deus. Maravilhosa, né? Ó, Dani, quando a gente pensa em mesa posta, eu acho que hoje em dia já é algo que está mais acessível. Sim. E que já faz parte da rotina de muitas famílias, né? A gente já compreendeu que a mesa posta em si não é o utensílio, não é o prato bonito, mas sim a convivência, a troca, né, Dani? A partilha, a comunhão, tempo de qualidade em família, o olho no olho. É tudo isso que a gente fala muito da mesa. Inclusive, eu já fiz um post no Instagram sobre essa coisa de mesa posta ser coisa de gente rica. Sim. E não. Porque, na verdade, a gente vê aquelas mesas muito elaboradas, bem com vários instagramáveis. talheres que a pessoa não sabe nem para que serve, a gente diz né? assim, nossa, não cabe no meu orçamento, não cabe no meu acervo, mas mesa posta nada mais é do que o ato de arrumar a mesa para fazer uma refeição. Sim. Então, todo mundo faz mesa posta mesmo que não saiba. É verdade. Né? E assim, Dani, eu fui uma pessoa que foi criada numa família que não tinha o hábito de comer junto. Era aquele momento onde no almoço ou no jantar, cada um comia no seu horário, um comia assistindo TV, outro comia no quarto, outro na mesa só. Quando eu casei com o Zilcle, ele tinha esse hábito da família dele. E para eu me acostumar com essa rotina não foi fácil, porque não fazia tanto sentido para mim, mas hoje eu vejo que é algo muito importante. E por mais que nem todo dia a gente vai botar lá um suplá, que a gente coloca aquele jogo americano, ou aquele prato, muitas vezes vai ser aquele prato branco, né, sem muita informação, sem um tema específico, mas que é o momento, né, Dani? Isso mesmo. E a gente consegue trazer essa informação de tema para a mesa com elementos muito simples. Aqui eu trouxe uma mesa que, na verdade, era para ser só uma mesa de café da manhã com um prato de sobremesa, um pratinho menor, tá? Certo. Mas aí eu trouxe as 2 opções numa mesa só. Essa mesa ela pode ser a mesma mesa que vai no café da manhã e que já fica para o almoço. Entendi. Entendeu? Se não der para fazer a mesa todos os dias, pelo menos nessas ocasiões mais especiais. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, Maria, é muito prato para lavar, é muito copo, é muita taça, é muito talher. Você trouxe aqui uma proposta de um prato de melamina. Isso. Que eu acho o máximo, porque ele tem um custo-benefício bem bacana, né? Porque às vezes, realmente, quando a gente vê aqueles pratos mais decorados, mais robustos, às vezes é R$60 só um prato. Aí a pessoa diz, não, eu posso comprar o Marinex por 10, né, E Dani? outra coisa, é prato para quem tem criança em casa. Que não quebra, né? Então você vai montar a mesa sem o medo, sem a preocupação da criança mexer ali, quebrar e você ficar, ai meu Deus, R$60 que eu joguei no lixo. Ou da própria criança se machucar, que é o mais importante. E com relação à higienização, é um prato tranquilo, normal, seguro, né, Dani? Também. Total. Aqui ela trouxe exatamente nessa referência que a gente tá falando da Páscoa, da ressurreição, né? Mas caso a pessoa não tenha aqui, ó, isso é da tua loja, né, Dani? Isso. R$18, ó, esse prato, tá vendo? Esse daqui é o que a gente chama o prato sobremesa, é isso? O prato de sobremesa, certo. que é o menorzinho. E aí tem o prato de refeição, que é o prato que seria o prato raso, Ô, Dani, me conta então, esse prato de sobremesa é pra proposta do café, pra você servir pão, coisas assim? Café da manhã e chá da tarde, tá? Ou café da tarde, como prefira chamar. Tá, aí teria o prato raso, que é pra uma refeição. Isso. E o prato fundo seria pra sopa ou Para sopas, Tá. cremes, comidas, um risoto, né? Que é uma comida mais caldosa e que precisa que a temperatura permaneça
no alimento por mais tempo, tá? Aqui, outra referência que Dani fez bem legal, ela trouxe esse trilho de mesa, porque às vezes você não vai ter a quantidade de jogo americano ou de suplá suficiente. O trilho demarca ali o lugar, é isso, Dani? Demarca 2 lugares. Ele faz, às vezes, aqui de 2 americanos, certo. tá? E observem que aqui nesse trilho, eu trouxe um trilho que você vai usar o ano inteiro. Não é um trilho temático, sim, né? E como eu estava dizendo, você pode trazer, por exemplo, os pratos, a gente trouxe pratos temáticos, certo. mas eu não tenho, não vou investir nisso agora. Usa o teu prato branco e traz cachos de uva. Traz aqui, eu trouxe o trigo, mas se você não tiver o trigo, não conseguir comprar o trigo, você poderia trazer um pão e fazer a referência ao corpo e ao sangue. Ô, Dani, quando uma mesa ela já tem a toalha, você precisa colocar jogo americano, suplá? Não precisa. Então, muita gente confunde o americano redondo com o suplá. Especialmente aqueles que têm a base de MDF. Mas aqui que a gente só troca o tecido, né? A capinha, né? Mas ali também é um americano, tá? O suplá, ele vai proteger a nossa mesa do calor do prato. Então, eu só trago o suplá acompanhado de prato raso, certo? E a gente nunca faz sobreposição de itens à mesa. Então, se eu estou usando um trilho que é um forro de mesa, eu não preciso de um americano aqui em cima. A mesma coisa com a toalha. Certo. Se eu já estou trazendo uma toalha, eu não preciso de um trilho ou de um americano sobre a toalha. Entendi. Às vezes, né, a gente também fica com aquela questão do talher. Que aí, qual é o lado que fica a faca, qual é o lado que vai ficar o garfo, se às vezes tem aquela colherzinha de chá, aqui você trouxe só taça, mas vamos pensar no café da manhã que vai ter a xícara. Qual seria a orientação com relação ao tudo que fica? E outra coisa, antes, guardanapo de tecido. Tem gente que morre de pena de usar, né, Dani? Eu não vou mentir que lá em casa eu tenho, eu só coloco na mesa e depois eu guardo do jeitinho que tá aqui, que eu tenho pena de usar pra lavar. Vamos acabar com essa história. Vai, Dani, me diz, como é, amiga? Porque às vezes você nem suja a boca. Para, deixa de coisa. Sempre a gente suja. E o guardanapo, ele é um item indispensável na mesa. Se você tem muita pena, então traga sempre o guardanapo de papel. E aí pode ser até decorado também. Certo. Tá? O guardanapo, a gente sempre vai... Chegou na mesa, a gente vai usá-lo como? Com essa dobradura aqui, ó, virada para o colo, tá? Para dentro de mim. Entendi. Certo? Ele dobradinho assim, com essa abertura para o meu lado. E na hora de limpar a boca, a gente vai abrir essa parte e com pequenas batidas em volta da boca, Dani. a gente limpa e deposita ele novamente. Então, deixa eu abrir esse. Esse tá assim, né? Você só pega... Ó, e também é fácil de colocar por exemplo, né? Ele vem assim, você só vai fazer assim, ó. Colocou o porta-guardanapo, tudo certo. Aí cheguei na casa bem chique, né? Com café. Aí essa parte de dentro vai ficar pra mim, certo? Isso. E aí eu vou fazer... Minha gente, olha só a riqueza. Aqui, Anselma. Por favor, um pão de queijo com geleia de blueberry. Ai, que chique, Dani! E aí, por que isso? Porque a etiqueta, ela sempre tende à empatia, ao respeito às relações. E quando eu deixo a minha sujeira, né, a sujeira que eu tirei da boca guardadinha aqui, volto esse guardanapo pro meu colo, o comensal que está sentado tanto da minha direita quanto da minha esquerda, ele não vai ver o sujo. Entendi, menina, é muito granfino, viu? Com relação aqui ao garfo, ao talher, se eu tiver também aqui, se eu tiver um suco para oferecer, né? Um iogurte, vou usar aqui. Mas não, eu tenho também uma xícara. Onde entra aqui? A xícara, ela estaria aqui, certo, na mesma posição, do lado direito, acima da faca, tá? Num café da manhã, essa faca seria necessária ou não? Por exemplo, se eu vou servir frutas inteiras e eu preciso da faca para cortar, a faca vem à mesa. Se eu já vou servir a fruta cortadinha, um bolo, algo que eu não preciso da faca, ela é dispensada, tá? Só coloca o que usa mesmo, né, Dani? E aí, exatamente. A gente só vai trazer à mesa aquilo que vai ser usado. Aí vamos pensar aqui nesse lugar, meu pratinho de sobremesa, os meus talheres, no caso de sobremesa também. Eu vou ter uma taça, porque eu sempre vou trazer água para a mesa. A água, ela vai nos ajudar a limpar o paladar. Então, por exemplo, eu começo meu café da manhã com a fruta.
Aí eu bebo um golinho de água, limpo o paladar da fruta para entrar nos pães, nos cuscuz. bolos, no cuscuz, que a gente nordestino gosta muito de um cuscuzinho, né? E a xícara, ela estaria aqui, ó, ao lado da taça. Certo. E a colherzinha vai na frente? A colher, ela pode ir na frente ou até embaixo da asa. Então, nesse caminho aqui, qualquer lugar onde eu parar essa colher, ela vai estar de forma certa. E aí, com relação às comidas, eu vou colocando assim entre aos pratos, assim, ou precisa estar num lugar separadinho ou num buffet, como Pronto. é que... Isso aí a gente já entra para os tipos de serviço, né? Se eu tivesse espaço nessa mesa para dispor dos alimentos aqui, a gente estaria fazendo um serviço familiar e estaria certo. Mas vamos pensar nessa situação que é uma mesinha pequena para um café para dois. Se eu tivesse uma mesinha de apoio ou um aparador, eu poderia também dispor dos alimentos lá e fazer um serviço americano, onde eu retiro o meu prato, me sirvo e volto né? para a mesa. Legal. Ó, gostou dessa dica para você já começar o seu domingo de maneira especial, né? Agradecendo e vivendo a família. Dani volta no próximo bloco com a sugestão de almoço, né, Dani? Para mais gente? Para mais gente e com uma outra proposta. Aqui a gente trouxe uma mesa de Páscoa cristã, a gente vai trazer agora uma mesa mais lúdica. Ah, olha que maravilha. Até já, viu, Dani? Agora é o seguinte, eu quero saber se você já segue o Instagram, que é o @tvmanaíra. Já sabe, né, que todos os dias você pode interagir com as nossas postagens. Se ainda não foi, vai lá, @tvmanaíra. Lembrando também, né, que dá para acompanhar o nosso programa de segunda a sexta-feira pelo YouTube. Se você for sair de casa, leva a gente junto, vai, é só pesquisar TV Norte Paraíba e aí você se inscreve, ativa o sininho, recebe as notificações sempre que a gente publicar algo por lá. Lembrando que além de assistir ao vivo, você pode ver, rever quantas vezes quiser toda a nossa programação, não é só melhor para você não, tá? Agora também salva aí o nosso número do WhatsApp nos seus contatos, que aí você pode participar das nossas entrevistas, quando rola sorteio também aqui no Melhor Para Você, nosso número é o 99122-2540. Agora, minha gente, é o seguinte, eu vou pro intervalo, mas não sai daí não, que na volta tem mais uma dica de mesa posta, dessa vez para o seu almoço, e também tem mais música com a nossa querida Viviane Araújo. Eu volto rapidinho. Senhor Jesus, às vezes penso que não vou conseguir, me achego em teu colo, descanso encontro em teus braços, ó Altíssimo. Sei que não é fácil a caminhada, mas contigo vou conseguir. Tu és o meu refúgio, em ti eu sei que posso confiar. Fui escolhida pra te servir, por um alto preço me comprou. Como poderia dizer não, se deste a vida por mim, mesmo sem merecer? Me ensina a te servir em espírito e em verdade. Tua palavra me fortalece a cada amanhecer. Quero tocar teu coração com meu louvor. Desvenda os meus olhos, não consigo sem você, Senhor Jesus. Não consigo sem você, Senhor Jesus. Ai, que lindo! Vivi, que música maravilhosa, uma composição sua que se chama Em Teus Braços, né? E eu acho que para qualquer cristão, essa certeza de que nos braços do Senhor a gente vai encontrar amparo, vai encontrar alívio, né?
segurança, conforto e esperança que só encontramos em Deus mesmo. E esse clipe lindão, Vivi, menina, o look de Vivi arrasando. Foram várias locações aí. Jardim Botânico, também foi naquele... No DIC. No DIC Cabedelo, não foi? No Forte. No Forte também, menina. No DIC e no Forte. Essa música veio até você de que forma, assim, né? Essa composição, foi durante uma oração, foi algo que você viveu na sua vida? Como é que foi esse processo? Durante uma oração. Aí nasceu essa canção, né? Que em momentos jamais a gente não pode desistir. Então foi algo que veio forte no seu coração e que você disse, vai virar uma música. Porque E muitas uma vezes música linda. a música chega a lugares e toca pessoas que talvez não vão ter acesso ao evangelho, a uma oração, né? Verdade. Porque a música em si já é uma oração, né, Vivi? E você também tem outras composições, né? Isso, tem outras que está no papel, mas vai sair. Vai, a gente quer mostrar tudo aqui no programa, combinado? Combinado, né? Pode marcar que eu venho. Ó, Viviane Araújo, né? Hoje é nossa convidada musical nessa sexta-feira, sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa. Já já ela canta mais pra gente. Até já já, viu, Vivi? E, gente, agora vamos conferir um recadinho que o Armazém Paraíba preparou para a gente. E se você ainda não baixou o aplicativo do Armazém Paraíba, perde tempo não. Aponta a câmera aí, ó, para esse QR Code que está na tela, que lá você vai encontrar mais de 30 mil itens, tá? E o bacana é que quando você compra no aplicativo, você pode retirar em até 1 hora nas lojas mais próximas, né, a você, ou também pode receber no conforto da sua casa, tá? Lembrando que pelo WhatsApp você pode ligar, mandar mensagem para ter mais informações sobre os itens, sobre os produtos, 32225000, já deixa salvo esse número. E no Instagram, que é @armazémpb, você fica por dentro de todas as novidades da marca, tá? Agora é o seguinte, domingo de Páscoa tá chegando e a relação da data com a mesa forte, ó, com a mesa posta é bem forte, né, Dani? Dani Gaião tá aqui comigo hoje. No bloco anterior ela deu dicas, né, de como montar uma mesa de café da manhã. E agora a gente fala sobre essa proposta do almoço, né? Que aqui também já entram outras referências que não necessariamente precisam ter lá estampada a relação com a Páscoa, né, Dani? Isso. Aqui a gente trouxe uma toalha xadrez Certo. que vai tanto do dia a dia, vai no São João, Sim. vai numa mesa mais masculina se você quiser também, mas também vem a Páscoa, né? Então vejam a cor também que circula aí o ano inteiro. Então é uma toalha que você pode ter no seu acervo em casa. A gente trouxe guardanapos rosas, veja que são cores que se complementam. Sim. E você também consegue usar aí Dia das Mães, Dia dos Namorados, aniversário, enfim. Verdade. Não tem muita coisa temática. O que a gente trouxe de tema para essa mesa? Os porta-guardanapos, que são aqui de coelhinhos. Certo. E os coelhinhos mesmo, que podem decorar a sua casa durante todo esse período e depois sair da decoração da casa e vir direto para a decoração da mesa posta. É verdade, né? Pode fazer parte ali. Você também trouxe outras referências, Dani. Eu queria que você falasse com relação à altura, né? Porque às vezes a pessoa vai ter ali aquele arranjo da mesa, aí pensa, eu tiro, eu deixo, se fizer sentido, né? Com aquela proposta. Ah, tá alto demais. O que a gente leva em consideração com relação a essa decoração? A orientação da etiqueta é que a gente use arranjos de mesa, decoração central, que não interfira no nosso contato visual. Então, eu estando sentada do lado de cá, eu não perca o contato visual com quem está do outro lado. E aí a referência é, ó, o meu cotovelo apoiado na mesa e a gente trabalhar essa altura do punho cerrado. Eu, Dani Gaião, já gosto de indicar a altura do punho. Tá. Por quê? A gente precisa saber que existem pessoas de alturas diferentes. Verdade. Então, quem está do meu outro lado pode ser mais baixinho e aí acabar comprometendo esse contato visual. Então, para não ter erro, apoiou seu cotovelo aqui na altura do punho, é a altura limite para o arranjo. Eu falei, Dani, dessa relação da mesa com a Páscoa. E aí, às vezes, neste momento, a gente é convidado para a casa de alguém que talvez não tenha uma mesa tão grande, né? Sim. Às vezes a pessoa mora num apartamento, é uma mesa redonda que ali comporta 4 pessoas, só que aí vai acabar recebendo 6, 8, 10. Como é que a gente faz para agregar essas outras pessoas numa realidade de uma mesa que não tem espaço para todo mundo? Aí a gente muda o serviço.
Na verdade, muitas pessoas perguntam qual é o serviço melhor, o americano, o franco-americano, o brasileiro. Primeiro, peraí, explica a diferença entre eles. Entre eles, tá, vamos lá. O serviço é a maneira como a gente vai ofertar o alimento, certo? E aí o serviço brasileiro, o serviço familiar, é aquele do almoço da casa de vó, dia de domingo, que a gente coloca tudo no meio da mesa e todo mundo me passa o arroz, me passa o feijão. É o mais básico. Serviço brasileiro. Na verdade, o nome correto é serviço familiar. Tá? Mas aí popularizou-se como serviço brasileiro. Tá. A gente tem um serviço americano, que é aquele onde o almoço vai estar, ou o jantar vai estar servido num aparador, num buffet. Cada um se serve e vai procurar o melhor espaço para fazer sua refeição, certo? Pode estar servido, inclusive, na mesa. E o franco-americano é o serviço que a gente vai ter a mesa posta, mas a comida não vai estar servida à mesa, vai estar servido num móvel ao lado. Ah, entendi. Certo? Então, qual é o serviço que vai atender à sua necessidade? Sabendo disso, aí a gente vai fazer essa montagem. Na maioria dos casos, quando a gente não tem uma quantidade suficiente de lugares à mesa, eu indico o serviço americano. Usa a mesa como suporte, se serve e procura ali um cantinho na varanda, o sofá, espalhe as cadeiras da própria mesa e cada um vai se sentando ali onde ficar mais confortável. O que importa, né, é ter essa sensação de acolhida, né, de acolhimento. Dani, quando a gente pensa, né, tem pessoas que são super apaixonadas por mesa posta, que vão ter uma grande variedade de pratos, de talheres, de toalhas, de itens de decoração, e vão ter pessoas que não, né? O que é que você indica, assim, de aposta, que você acha que é algo neutro, que vai bem aqui, eu tô vendo? Esse daqui é bambu ou madeira, Dani? Madeira mesmo. Pronto. Aí a pessoa diz assim, mas isso é mais para um perfil mais rústico. O que é que você poderia dizer? Que às vezes naquele dia, né, do talher, tem gente que tem aquele que aqui é em plástico, outro que é todo no prato, ou então no dourado, e aí para ocasiões mais especiais, vão apostar no talher em bambu. O que é que você poderia indicar? Algo que dá para usar nesse dia a dia ou mais temático, digamos assim, né? A aposta certeira, aquela que não vai ter erro, é o talher de inox, com cabo, inclusive, de inox, porque ele vai do dia a dia a qualquer uma outra ocasião, porque ele, entenda, salvo a proporção, ele vai trazer a menção daquele talher de prata em tons, certo? Então, o talher de inox, ele é aquele basicão que não pode faltar no acervo de ninguém. Aí, com relação ao prato, o prato branco sempre é o coringão, mas se você quer ter um prato de cor, na mesa posta a gente disse que o verde é o pretinho básico. Eu acho lindo o verde, Dani. Porque todas as decorações eu acho rosa também, eu gosto tanto. Eu tenho acho que os primeiros, eu acho que eu comprei verde depois do branco, sabe? Primeiro eu comprei aquele kit nada a ver com nada, que é daqueles que são R$90, bem baratinho, só que vinha umas flores, era verde com laranja, não sei o quê. Que eu disse, Jesus, por que ele não podia ter feito um prato mais bonitinho? Só porque tá barato? Aí eu quero lascar a gente. Aí depois eu fui me organizando melhor, comprei prato branco, aí depois comprei verde, depois eu comprei rosa. E esse rosa eu acho que vai bem com tudo também. Também, mas é muito de gosto, sabe, Desirê? Às vezes vai agradar a esposa, mas não agrada o marido. Verdade. Às vezes é uma casa que tem muitos meninos e quer queira, quer não, a gente vive numa sociedade que ainda taxa as cores, né? Então, assim, o branco e o verde são coringões, vocês podem investir sem medo. E aí, o que eu sempre indico? Conheça o seu gosto pessoal, o gosto pessoal da sua família, para que você faça um investimento correto, assertivo. Né? Às vezes, quando a gente começa a fazer mesa posta, aí vem aquela paixão, o bichinho da mesa posta picou. Aí compra tudo. Só que a maior parte de nós moramos em apartamentos. Exatamente. Nosso espaço de armazenamento é finito e não dá para sair comprando tudo e depois eu vou guardar aonde, né? Então, quer investir em diferenciação, invista em roupa de mesa, tanto toalha, quanto americano, quanto guardanapo, porque você consegue ocupar um espaço menor, é mais barato e você consegue ter variedade de cores. Dani, agora só aquela dica, né? Por mais que você convide uma pessoa que queira levar um prato, fica de bom tom, ou você às vezes diz assim, olha, venham, mas cada um traga um pratinho também, ou traga a sobremesa. Quando a gente, né, chama alguém para comer na nossa casa, às vezes eu digo assim, traga nada, não sou eu que estou chamando, né? Às vezes a gente tem essa, mas tá tudo bem também, já que é família, amigo, cada um contribui de alguma forma nesse momento? Se for esse o combinado prévio, tudo bem.
O que eu não devo fazer é dizer, Desirê, vamos almoçar lá em casa no domingo de Páscoa. Aí tu, ai, que maravilha. Aí já pensa, chega em casa e diz, me livrei do almoço de Páscoa, vou almoçar na casa de Dani. Aí quando chega no sábado de noite, eu digo, tu traz um bacalhau? Entendi. Entende? Tem que ser já combinado desde o início, né? Ai, vamos marcar um almoço de domingo, de Páscoa e tal. Então eu levo isso, eu dou aqui. Ai, tá tudo certo. Lembrando, não adianta a mesa estar toda decorada e não ter comida, viu? Então, se você for chamar, pare de gastar dinheiro com item de mesa posta e deixar o povo só no arroz branco, viu? Que às vezes o povo diz, uma mesa tão bonita e a comida, então onde? Bora agilizar, né? Então, assim, a ideia aqui, é como Dani disse desde o início, não é ter todos os itens de mesa posta, não é ter os melhores itens de mesa posta, mas viver o que a mesa proporciona, né? Que é exatamente esse momento de gratidão, né? Eu acho que no fim das contas é isso, né, Dani? Sim. Pela comida, pela vida, pela família e para quem é cristão, né, que acredita na ressurreição de Jesus, por ele ter morrido por todos nós e nos permitir viver aqui, apesar de todos os nossos pecados, né, Dani? Se você me permite fazer uma reflexão. Por favor. A mesa, ela tá como um palco de tudo. Se a gente pensar, é o único móvel que foi instruído pelo próprio Deus, está lá em Êxodo, né? Então, Deus diz como ser para que o pão da presença esteja nele, na Arca da Aliança, que era o próprio Cristo. Jesus nasceu numa manjedoura, e uma manjedoura nada mais é do que a mesa onde os animais se alimentam. E aí, por fim, antes de tudo, né, que ele passou, ele se deu como pão e como vinho em volta de uma mesa. Então, Dani, a mesa, na verdade, ela é muito mais do que um móvel dentro da nossa casa, mas ela é o altar da nossa casa. Então, que nessa Páscoa você possa olhar para a sua mesa como um verdadeiro altar e viver mesmo o tempo de partilha e comunhão com os seus. Ai, minha gente, que especial, né? Vamos seguir Dani lá no Instagram. Coloca aqui na tela, ela tem dicas maravilhosas. Ela tem loja, tem tudo, tá? Então você vai lá, Dani Gaião, etiqueta. Por isso que ela é chique e elegante. Chega a falar fino, entendeu? Coisa de gente chique, maravilhosa. Eu amo te receber aqui, Dani. Obrigada, viu? Uma honra. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Jessica. Olha, minha gente, o programa já está se encaminhando para o final. Deixa eu chamar a Viviane Araújo, que hoje, né, abrilhantou ainda mais o nosso programa, deixou aqui a nossa sexta-feira ainda mais especial. Vivi, como é sua rotina? Assim, você vai para outras igrejas, quando você é convidada para cantar, faz shows? Conta um pouquinho aí pro pessoal de casa. Minha rotina é trabalho, mas também eu tiro um tempo para atender as agendas, né? Os convites que vai surgindo, tá surgindo muitos convites. Sim. E faço de tudo ali para não deixar passar. Então, é só você entrar em contato, né? Vamos colocar aí na tela o Instagram de Vivi. É Viviane com W, viu, meu amor? Que ela não é fraca nem nada. Viviane Araújo Oficial. Lá tem todas as informações, contatos, né, Vivi? Contato. Se você quiser convidá-la aí para sua igreja, para algum evento que você vai fazer, entre em contato aí. E tem muitas novidades, né? Vem mais clipes por aí, né? Vem sim. Dia 8 tá saindo um clipe novo aí, Sem Merecer, né? Fica ligadinhos e vai lá, assiste, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a prosperar, é o que eu digo aqui todo dia, né? E é também uma forma de evangelizar, né? A música ajuda demais a transformar vidas. Vivi, estou muito feliz que você veio aqui. Obrigada. Desejo aí que você continue ajudando a mudar vidas com sua voz, com sua história, com sua fé. E pra gente finalizar, tem outra música bem especial que já tem clipe também. Qual o nome da música, Emil? Ele é Deus. Olha que linda. Amigo, obrigada, viu? Amém. Até a próxima, gente. Eu vou ficando por aqui, né, nessa sexta-feira. Por hoje é só. Você vai ficar agora com Viviane Araújo. E lembrando que segunda eu volto, né, com mais um programa especial. 21 de abril vai ser feriado, mas estaremos por aqui com muito conteúdo bacana, tá? Ele é Deus, na voz de Viviane Araújo. Cheiro pra vocês. Até segunda. Não faço, mas confio em um Deus que pode, que abre, que cura e age, soberano no poder. Ele tem o domínio e controla o mundo,
do seu trono é capaz. Ele está presente aqui com a gente e tudo Ele faz. Ele é o caminho, a fonte da vida e não existe outro Deus. Imutável, insondável, infalível. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, soberano Deus, tremendo na batalha, a força que não falha. Ele é o quarto homem que caminha na fornalha, é o Emanuel, o Deus já prova.